Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estarmos aqui hoje para esse tema tão importante, né? Mais uma vez, aí mais um ano, no Dia Mundial do Diabetes, que está se aproximando no dia 14 de novembro, e esse que é um mês muito importante, um mês aí de alerta sobre o diabetes. E para isso nós convidamos grandes especialistas para estarem aqui hoje conosco no Fórum DCNTs. Eu sou Mark Baroni, sou fundador e coordenador geral do Fórum, e vamos discutir aqui, né? Então, prevenir complicações para aumentar a expectativa e qualidade de vida durante essa tarde. Aqui na minha tela também o hot site do evento, onde pode ser encontrada a agenda e a mini biografia de cada um dos panelistas de hoje. Muito bem, então eu vou fazer uma breve apresentação aqui, antes de convidar os panelistas, é, e, e o, Bom, para falar sobre o Dia Mundial do Diabetes. Então, o Dia Mundial do Diabetes, né, como eu já disse, acontece no dia 14 de novembro, e nesse ano o tema é diabetes. Saiba o seu risco, saiba o que fazer. Aqui essa imagem à nossa direita, ela é uma imagem que está disponível no site do Dia Mundial do Diabetes, é um site da Federação Internacional de Diabetes, portanto, há materiais traduzidos para o português para que possam ser amplamente utilizados por todos, né? O site está aí também, worlddiabetesday.org, e aí os hashtags que são usados, né, comumente usados no Dia Mundial do Diabetes. Então, é Dia Mundial do Diabetes, né, World Diabetes Day, DMD 2023 e WDD 2023. E aí a imagem, né, principal, o logo do Dia Mundial do Diabetes, com Unidos pelo Diabetes. Então, esse círculo azul significa Unidos pelo Diabetes, né, que nos une a todos, né, por essa questão, né, esse desafio que é o diabetes. Muito bem, então, rapidamente também, alguns slides, eu peço desculpas àqueles que já viram esses meus slides, eu já apresentei algumas vezes alguns deles. Outra coisa é algumas informações que eu compartilharei aqui hoje, elas já foram mencionadas no evento que nós participamos na Câmara dos Deputados na terça-feira, né? Então, aqui, sobre o número de pessoas com diabetes no Brasil. Então, são quase 16 milhões de pessoas com diabetes, talvez já tenha passado, porque esse número é de 2021. E dessas, né, vejam, praticamente 32% ainda não foram diagnosticadas, portanto, não estão fazendo nenhum tipo de cuidado, o que a gente sabe que é muito preocupante. E aí um número ainda maior de pessoas com pré-diabetes. Então, se a gente fosse somar o número de pessoas com diabetes e com pré-diabetes, seriam 32 milhões de pessoas com diabetes, né? Isso é equivalente a um país, né? Então, se a gente for ver o nosso país vizinho aqui, o Peru, ele tem 32, né, um pouco mais do que 32 milhões de pessoas, então exatamente o número de pessoas com diabetes mais pré-diabetes no Brasil. Então, realmente, é muita gente, né? Mas é claro que não haveria, né, não seria um problema talvez tão grande assim se essas pessoas estivessem, né, conseguindo fazer os seus cuidados, né, de forma apropriada, com bons resultados, né, e prevenindo complicações, né? E o que a gente vai ver é qual é o problema e se há o que fazer, né, e o que fazer. Então, aqui, esse slide ele foi apresentado pelo Tom Robinson, que é o diretor, né, vice-presidente da JDRF International, com a qual nós temos colaborado muito. Então, esses dados não foram publicados ainda, né, mas ele fez a gentileza de apresentar num evento nosso neste ano, que, né, esse evento tem toda a cobertura no site que aparece ali na base do slide. E o que chama a atenção é o seguinte, né, que esses dados são uma atualização de um estudo publicado no ano passado, né, que foi um estudo já que chamou muito a atenção, que já era um estudo muito, digamos assim, dramático, né? E quando agora a JDRF apresentou esses dados não publicados de atualização, os dados se mostraram ainda mais dramáticos, né? Então, a gente, né, muitos devem se lembrar que nós mencionamos sobre os 25 anos, 25,4 anos de redução de expectativa de vida de pessoas
com diabetes tipo 1 no Brasil, né? E isso é um pouco mais, esse número de anos é um pouco maior quando a gente fala de anos de vida não saudáveis, né? Então, não simplesmente a expectativa de vida, mas os anos perdidos, né, de vida saudável, dá um número maior, mas dessa vez ele trouxe dados que, dependendo do estado, ali a gente vê estados em vermelho, que esses são estados onde a situação realmente é mais crítica para pessoas com diabetes tipo 1, esse número de anos pode chegar a 48 anos, né, perdidos para a vida não saudável, né, para o diabetes. Então, imagine, né, é realmente algo muito, muito importante. E outro dado importante, né, a gente já tinha discutido muito aqui no Brasil que o número de pessoas com diabetes tipo 1 seria em torno de 1 milhão de pessoas, né, e o que ele e por quê? Né? Por que seria? Porque o Thomas Robinson também conseguiu mostrar esse dado, que é um dado alarmante, né? Que na realidade seriam em torno de 1 milhão, mas que na realidade são 560 mil pessoas com diabetes tipo 1 no Brasil, porque outras 463 mil pessoas com diabetes tipo 1, que deveriam estar vivas, não estão. Então foram perdidas, infelizmente, né? Morreram prematuramente essas pessoas, né? Então quase, né, é espantoso porque quase metade das pessoas com diabetes tipo 1 que deveriam estar hoje em dia vivas não estão. Bom, e vamos ver então em relação a investimento ou gasto e resultados, né? Então a gente vê aqui essa tabela, eu sempre gosto muito de mostrar essa tabela, porque em relação aos países vizinhos, é possível verificar que o Brasil é um dos que mais investe, ou será que mais gasta, em diabetes, né? Entre os países. A gente vê aí que só Cuba tem um gasto maior, né, um investimento maior em diabetes, né? E que são só 3 países que gastam ou investem mais do que US$ 2.000 por ano por pessoas com diabetes, né? E o Brasil é um deles. Só que quando a gente vai verificar aqui a média de redução de expectativa de vida, também a gente deveria esperar que o Brasil fosse um daqueles com a menor redução de expectativa de vida de pessoas com diabetes tipo 1, visto que o investimento é tão alto, né? Mas a mesma tendência não acompanha, né? Não é que o Brasil é o segundo com menor redução de expectativa de vida, não. Aí tem pelo menos outros 4 países que estão na frente do Brasil, né? E se a gente olhar na tabela ao lado, que não fazem um investimento tão alto, mas que tem aí uma redução de expectativa de vida menor do que o Brasil em relação às pessoas com diabetes tipo 1. Né? E aí eu vou voltar para a gente fazer as contas, né? Então, se a expectativa de vida no Brasil é de 77 anos em média, então isso significa que uma pessoa, então, com diabetes tipo 1, em média, também, teria 52 anos de expectativa de vida. Né, é muito dramático, né? Pensarmos nos dias de hoje, com toda a evolução do conhecimento, da saúde, que as pessoas possam ter 52 anos de expectativa de vida. É claro que eu vou enfatizar que isso não é para todos, essa é uma média, mas eu entendo também que é uma média que a gente tem que batalhar para mudar, para melhorar essa média, para subir essa média de forma considerável. Bom, aqui esse slide eu fiquei até com um pouco de dificuldade já, né, nesse ponto da apresentação de dar um título para esse slide, né, e esse slide mostra mais um cenário dramático, que a gente percebe aqui pessoas com diabetes tipo 1, né, com 13 anos de idade ou mais, né, então aquelas com menos de 5 anos de diagnóstico de diabetes, a maior parte delas não tem doença renal crônica, né? Só tem uma pequena parte já com doença renal crônica. Entre 5 e 10 anos de diagnóstico, bom, aqui já tem metade delas, né, com doença renal crônica, né? Metade em relação, se a gente for comparar com as que não têm doença renal crônica. Agora, entre 10 e 20 anos, já tem mais pessoas com doença renal crônica do que sem doença renal crônica. Né? Entre 10 e 20 anos de diagnóstico. E, claro, se a pessoa foi diagnosticada, né, aos 10 anos de idade, por exemplo, como a gente viu ali nos trabalhos do JDRF,
se espera que ela viva muito mais, e ela já está apresentando muito cedo uma complicação do diabetes. E acima de 20 anos é muito maior a proporção de pessoas com doença renal crônica do que sem doença renal crônica com diabetes tipo 1 no Brasil, né? Então, aí mais um dado bastante preocupante, né? E com tudo isso que a gente viu, né? Então, antes de ser concluída, né? Antes da eleição ser definida, nós enviamos, então, uma carta aos candidatos, aí como aparece, né, publicado no nosso site há mais de um ano, essa carta coassinada por alguma das principais instituições que fazem parte do Fórum DCNTs, que também nos ajudaram a revisar essa carta para enviar aos candidatos, e ela está disponível. Mas, infelizmente, né, eu devo dizer que essa carta, ela ainda, né, os itens aí sugeridos nessa carta, eles não foram implementados. Esperamos que sejam, né, e que a gente consiga em breve avançar muito no que está sugerido nessa carta.